sobre o que é psicopompo. Posso falar? Então, olha só. A gente volta e meia escuta ou lê alguém escrevendo psicopombo, né? Como se a maioria das pessoas não conhecia esse termo. E é um termo grego, né? Que significa guia das almas. Psicopompos, né? O guia das almas. E a história gira em torno totalmente desse conceito. Eu não posso falar muito, senão a gente vai dar um baita de um spoiler, mas é basicamente, não tem um psicopompo só, tem um principal, mas tem vários ali, né? Tem várias situações que o Otávio, na hora de escrever, a gente trocou muita figurinha, né? Então, o Otávio, na hora de escrever, ele teve o cuidado de amarrar a narrativa em torno de várias figuras que podem ser consideradas como esse guia das almas. Guia das almas em termos mitológicos, religiosos, metafísicos, filosóficos, de todos os níveis possíveis, né, de interpretação. E que é basicamente o quê? Assim, vou fazer uma coisa assim meio metida erudita, né, como o Guilherme falou, né? Iâmblicos, lá no século II, ele fazia um trabalho chamado teurgia, né? E uma coisa que a gente embutiu lá na HQ, né? A gente conversou, né, Otávio? A gente conversou ali, e na hora de fazer a arte também, a gente foi embutindo esses conceitos. E na teurgia, na magia, na psicologia profunda, especialmente psicologia arquetípica junguiana, você vai encontrar essas figuras normalmente representadas por entidades que são esses guias que vêm, alguns vão dizer que vêm do inconsciente, outros vão dizer que são entidades separadas, mas enfim, de qualquer jeito, é alguma coisa que vai fazer com que você cruze os umbrais de sua vida, né? Que vai ultrapassar as etapas de vida para crescer como ser humano ou chegar a uma outra etapa de existência. É uma coisa assim bem metafísica mesmo, que na hora de construir a narrativa, aí o Otávio ainda teve cuidado de colocar a coisa mais palpável, né? Mais para próximo da gente. Passando a bola aí. Você sabe que hoje me perguntaram o que é psicopompo, né? Hoje, assim, faz uma meia hora antes de começar aqui, me perguntaram pelo WhatsApp, mas o que diabos é psicopompo? Aí começa, né? Eu acho muito interessante nos quadrinhos brasileiros que, assim, se a gente visse o título psicopompo num quadrinho gringo, a gente não ia parar para perguntar, ia ter vergonha, né, de dizer assim, eu não sei o que é, né? Você ia ter vergonha. A gente ia falar. Você ia falar, aquele nome, né? Pô, eu me lembro assim, o filme Poltergeist, que as pessoas não sabiam nem falar Poltergeist. Falavam polgeist, poltergeist, polgeist. Era uma desgraça. Mas ninguém dizia assim, eu não sei o que é. É Prometeia, promete o quê? Eu não entendo. Mas assim, aí hoje, como a gente é brasileiro, as pessoas não têm a menor vergonha, não apenas de dizer assim, ninguém sabe o que é isso, né? É uma palavra que não existe, é nova, como assim, ainda por cima, dizer como é uma palavra que ninguém sabe o que é, cabia uma explicação. Não. Não cabe, não. Não cabe. Eu acho até assim, ok, poderia ter um subtítulo, né? Mas eu não sei. Não. Por quê? Por quê? É uma mídia audiovisual. Quer dizer, audiovisual não, porque ninguém está falando nada. Mas você entendeu, né? Você tem duas linhas. É escrito e é visível, né? Uma leitura dupla. Você tem o código linguístico e o código imagético. Então, você tem o código imagético naquela capa, sabe? O Scott McCloud fala que você escuta assim. O Scott McCloud você escuta na sua cabeça, né? Você faz o som, né? O Roland Barthes também fala isso, né? O Roland Barthes considera o sotaque como um código linguístico também. Então, mas eu acho isso interessante. Já começa isso. As pessoas ficam chateadas de não identificar exatamente o que é um psicopompo. Eu acho que é triste dizer isso, mas a gente vive numa época meio anti-intelectual, né? Não estou querendo tirar onda, não é isso, né? Mas, assim, qual é o problema de você não saber? Qual é o problema
da obra te trazer algo que não está mastigado, algo que é novo, né? Eu fico me perguntando isso. As pessoas têm um grilo muito grande com isso. Aí, inclusive, eu percebi uma coisa muito interessante nos meus 2 romances, né? A Mão que Cria e A Mão que Pune, porque eu me dei o trabalho de fazer um glossário atrás e colocar explicações, né, das referências, explicar as referências, né? Quando eu estava escrevendo, no primeiro, eu fiquei pensando assim, pô, vou explicar as referências? Qual é a graça de você explicar as referências? O legal do jogo da referência é você sacar, ó, né, aqueles duas camadas. Olha, por baixo dessa camada tem aquela outra. Você vê, por acaso, o Goscinny explicando as referências em Asterix? Não tem. Não tem nenhuma, né? Não tem nota de pé de página no Asterix, cara. Pô, você pescou? Ótimo. Não pescou? Tudo bem. Ok, passa. Lê de novo. Quem sabe você pesca, né? Então, se no Asterix não tem isso, por que nas outras obras a gente tem que ter? Mas você sabe que eu descobri que o anexo, boa parte das pessoas que leram A Mão que Cria, A Mão que Pune, muitas pessoas gostam. E nenhuma diz assim, não entendi. Por quê? Porque tem um anexo lá atrás explicando. Então, elas leram, tá, eu entendi, fiz o cruzamento de dados, todas as referências, legal, tal, maneira. Então, isso salva as pessoas de não entender, né? E eu não acho que psicopompo tem que ter isso, sabe? É um negócio Hoje em dia tem Google. Tem Google hoje. Não, mas eu acho que talvez também existe... isso daí talvez seja uma percepção de vocês como autores envolvidos com a obra. Nunca falei com ele sobre isso. Tá. Mas eu digo assim, então, okay, você autor, isso é uma coisa sua, envolvido com a obra, e que as pessoas não têm a obra consigo para poder, enfim, chamar, né, de minha, né? Então, o que ele escuta é isso. Vai ter o HQ, que ela se chama Psicopompo. Vai ter, né? Então, o que é isso? Eu não conheço, né? E a partir desse momento agora de lançamento, né, a pessoa tem, né? Se você só fica escutando que vai ter o Poltergeist, né, e não sabe o Poltergeist é irmão do Borgest, aquele outro cara. Primo. Né? Primo do Borgest, da família Gest. Então, do Zeitgeist também, né? Zeitgeist. É um pessoal. Exatamente, é todo mundo. Família Gest. Família Gest. E aí, de repente, agora, você tem o livro, né? Você tem a HQ tangibilizada, impressa, digital, que seja, e aí você consegue ter uma leitura. Mas né, aquela primeira impressão. O que vocês quiseram fazer com a HQ? O que levou vocês a contarem a história que vocês estão contando aí? Essa é comigo, né? Na verdade, era uma proposta... É uma mídia audiovisual, entendeu? Então é sua e, né, com você, mas... É porque eu entro primeiro na história. O audiovisual que é ótimo, né? Eu entro primeiro na história. A verdade é que era um projeto que, assim, eu propus. Era um projeto que eu queria ter feito para os projetos lá da MSP, né? E não rolou, porque essas coisas acontecem, né? Eu fiz a proposta, a ideia era trabalhar para eles lá, fiz uma proposta e ela foi recusada, ok, normal. Até porque depois eu vim a entender, assim, que claro que seria recusada, porque, pô, quem sou eu na fila do pão, entendeu? Hoje eu penso que eu fui abusado. Hoje eu penso que não deveria ter feito, mas ok. Mas eu achava assim a ideia boa, sabe? Eu achava a ideia boa e eu não queria abrir mão da ideia. Eu queria escrever a história, sabe? Por quê? Porque a história faz referência, é sobre crianças, é sobre... Eu agora sou pai, né? Há 6 anos, quando eu comecei a escrever, o meu mais novo estava com 11 agora, estava com uns, sei lá, 5, 6, por aí, né? E o meu mais velho também era mais novo. Então, eu estava naquela vibe de reviver questões de infância e as coisas que eu tinha lido nessa fase, aos 12 anos, entre os 10 e 12 anos, que é Os Meninos da Rua Paulo,
né? Eu sempre fui muito... Eu tenho uma coisa, eu gosto de escrever sobre equipes, sobre grupos, né? Sobre galera. Eu gosto disso, faço isso desde sempre. E eu gosto muito de Warriors, né? Então eu gosto muito dessa vibe da gangue, do pessoal que sai para uma grande aventura em grupo, a Companhia do Anel, né? Eu gosto disso. Eu acho isso me toca. E eu queria escrever essa história. Eu queria escrever essa história sobre você sair por aí e disputar um território e a transcendência do que é isso. E outra coisa também que eu queria muito é o Rio de Janeiro, né? Eu sinto muita falta de histórias sobre o Rio. Não o Rio de Janeiro real, mas o Rio de Janeiro mítico. O Rio de Janeiro que deveria ter sido, o Rio de Janeiro que deixou de ser, o Rio de Janeiro que é aquela cidade que transcende a sua realidade, né? E eu queria fazer muito isso. E eu falei com o Carlos, assim, foi uma coisa meio... O menino que ia desenhar, o Manuel Ricardo. Aliás, essa é uma história de Manuels, né? Manuéis. Porque, primeiro, quando eu pensei na proposta, eu estava do lado do Manuel Magalhães, naquele evento de quadrinhos que teve lá na Leopoldina, e que foi quando eu tive a sacada de fazer, vontade de fazer, e fiz. Depois eu ofereci parceria para o Manuel Ricardo, para ele desenhar. Ele chegou a fazer alguns esboços dos personagens. Depois ele desistiu de desenhar, ele virou músico, pura e simplesmente. Ele até fez comigo, ele fez uma HQ comigo, a minha primeira HQ, Para Tudo Se Acabar na Quarta-feira. Depois ele desistiu, simplesmente desistiu. E aí apareceu o terceiro Manuel, que foi esse, Carlos Manuel Holanda. Né? E é engraçado, quando eu penso na simbologia do negócio, né, cara, assim, Manuel é o escolhido, né? É Manuel, né? É o escolhido. E, caramba, tem 3 escolhidos, né? No processo tem 3 Emanuels. O pior não foi isso. O pior é que assim, eu já tinha deixado o HQ para lá, né? Nunca mais vou fazer isso. Eu tentei a vida inteira, adolescente, viajei para São Paulo, passei 7 anos morando lá para tentar alguma coisa com HQ. Aí era uma coisa muito fechada. E aí, pô, deixei para lá. Eu comecei a dar aula na Escola de Belas Artes, de aula de desenho, de aula de história da arte, de aula de uma opção de coisa. Toda a minha carreira acadêmica, ela foi falando de quadrinhos, quadrinho política, história, artes, etc. Aí, pô, acabou que eu fui dar aula na EBA e fui fazer doutorado na Belas Artes. E o Otávio participou da minha banca de doutorado, que inclusive é falando sobre a Prometeia, né? Do Alan Moore. E... Aí, são muitas coincidências, né, cara? É muita coincidência para você deixar de lado. Porque... Aí ele me convida para fazer esse negócio. Eu falei, pô, tem muita gente muito melhor que eu para fazer isso aí, né? Então, na época, eu comecei a reaprender a fazer os desenhos, comecei a pegar de novo o jeito de fazer quadrinhos, né? Porque eu já estava só na ilustração, mais para livro, né? E aí eu falei, pô, vamos tentar encontrar um estilo mais, ao mesmo tempo, um pouco realista, um pouco surreal, muito surreal, né? E alguma coisa que esteja meio fora do circuito. A gente começou a bolar, na época estava eu, o Otávio e o Osmar Valadão. Uhum. O Otávio estava com o Osmar como colorista, né? O Osmar que deu uns toques assim, fora do comum para a gente fazer o trabalho, né? Como é que foi esse processo? Você está falando que você teve que reaprender a fazer quadrinho. Não, a reaprender não, a reaquecer. Né? Quer dizer, desenferrujar. Como é que foi esse processo? Quer dizer, como é que foi essa bola que o Otávio te passou? Foi uma bola redonda? Estou com uma ideia aqui, era um pedaço de guardanapo ali, era aqueles scripts, Alan Moore, entendeu? Tem que ter isso na página, aquilo, né? Você falou aí sobre bola redonda, bola quadrada e roteiro espinhudo. O Otávio, é o que a gente estava falando, né? Ele foi bastante generoso lá com o roteiro, porque a gente foi construindo a coisa meio que junto. Tanto ele interferiu na arte, quanto eu interferi no roteiro. Ele foi realmente não Alan Moore. Ele foi muito bonzinho, porque eu tive a cara de pau de pegar coisas que ele escreveu, assim, parágrafos inteiros,
descrevendo cenas e refazer do meu jeito e falar assim, ó, o que eu fiz foi isso aqui. Ele, pô, tá bom. Então ele deixava. Então ele foi muito legal com esse negócio, não houve esse problema. Então o roteiro, ele acabou sendo moldado aos poucos. A coisa foi sendo moldada, a gente foi evoluindo aos poucos. A gente começou de um jeito, a gente refez um monte de vezes as páginas. A gente fez eu fiz assim umas 10 páginas. A gente falou, olha, não tá bom, vamos fazer de novo. Ele escreveu tudo de novo, eu desenhei tudo de novo. Poxa, não tá bom, peraí, vamos ajustar aqui. Aí eu tive que desenhar várias vezes algumas coisas. Quer dizer, então a gente foi construindo. Né, Quando você fala desenhar de novo, você está falando de todo o processo ou de fazer desenhar de novo. Tudo, finalizado? Tudo, do zero, desenhar do zero. Mas assim, eu não me queixo disso porque... Tem página que não entrou. Exato. Mas por quê? Porque tem página, desculpa, eu não escutei, Otávio, tem página... O Otávio falou, tem página que o quê? Que não entrou? Que não entrou. Página que não entrou. Então, cada vez que eu desenhava de novo, o desenho saía melhor. Então, eu falei, pô, então não tem problema. O único problema que tinha é que a gente ficou 6 anos nessas idas e vindas. 6 anos. E a gente estava ocupado pra caramba. A gente continua ocupado pra caramba com outras coisas, né? E aí você ainda tinha perguntado, pô, como é que era esse negócio do você se reajustar como artista de quadrinhos. Assim, eu nunca deixei de desenhar, fazer ilustração para isso, para aquilo outro. Mas eu tinha editado também uma revista acadêmica chamada História, Imagem e Narrativas por 10 anos. E volta e meia eu fazia umas edições especiais sobre quadrinhos, aí eu convidava alguém para escrever academicamente mesmo, né, que era revista com ISBN, bem academicamente, tinha conceito 4 na capa e tudo. E aí teve uma edição especial que eu fiz a capa, pintura digital, fiz uma HQ ali de 12 páginas, convidei um monte de gente para mandar HQ, até o Ricardo Leite também mandou. Quer dizer, eu nunca tive parado, né? E fiz uma HQ ali para brincar de HQ. Mas meu negócio, enquanto eu estava dando aula, fazendo pesquisa e tudo mais, eu, para não perder a mão, eu ficava fazendo ilustração em casa, deitado na cama com a prancheta na mão, eu ficava desenhando. Foi isso que não me fez não perder a mão. Mas aí, para fazer quadrinho de novo, né, voltar plenamente com coisa séria mesmo, aí eu tive que quebrar a cabeça, eu tive que montar um estúdiozinho bem no meu cubículo, né, ali naquele ponto ali, nesse lugarzinho aqui pequenininho, né, para poder fazer o trabalho. E aí o que foi mais legal foi que, assim, o Otávio, ele tem muitas leituras que eu também tenho, né? A gente teve essa sorte aí de se encaixar aí nas trajetórias, né? E a parte que ele conhece de esoterismo e está sempre aprendendo mais, eu pude complementar, né? Pude colocar, porque eu sou pesquisador da área. A questão toda é isso, né? Mexer com magia, astrologia, ocultismo, assim... Por que eu fui pesquisar a Prometeia do Alan Moore? Primeiro porque eu fui ler um artigo do Otávio que eu fiquei doido com o artigo, falei, caramba, era isso que eu queria fazer para o doutorado. Eu peguei e comecei a pesquisar, passei, fiz lá, ganhei o prêmio HQ Mix, né? E aí, então, assim, aquela coisa ainda fica... Esse Níquel Náusea que está aí atrás? É o Níquel Náusea aqui que está quebrado, coitado, que eu tive que botar uma hora. Não fala isso, não fala isso. Só fala que tá aí. Não fui eu que quebrei. Eu quase morri quando eu vi ele quebrado, né? Eu quase tinha um ataque cardíaco. Mas aí, enfim, essa coisa de embutir, tem uma porção de mensagens subliminares na trama, na narrativa. Tem coisa que o Otávio não escreveu, eu tive a cara de pau de colocar. Tem uma narrativa dentro da narrativa. Depois é que eu contei para ele o que eu fiz. Ele falou, pô, cachorro, né? Então, a gente foi colocando metalinguagem dentro de metalinguagem uma atrás da outra. Porque os dois são professores de semiótica. Né? Manda lá, Otávio. Deixa eu só fazer uma pergunta que o Otávio já aproveita e vai. Sem dar spoiler. A trama é sobre o quê? Só um detalhe. Quando eu fiquei aqui apontando para a estatueta do Hermes, o psicopompo mais conhecido é o Hermes. Na mitologia grega, Hermes, o psicopompo, o guia das almas, que leva as almas para o Hades. Né? O Caronte também é um psicopompo. Né?
Então, são os guias das almas, aqueles que levam as almas ou para o Hades ou para os Campos Elíseos, né? Para o paraíso dentro da mitologia grega. Mas vai lá, só fechar essa lacuna. Não, assim, havia algumas coisas que eu queria fazer. Eu queria fazer um teste estrutural. Eu queria que a história ela funcionasse, olha que maluquice, como uma respiração. Como assim? Eu queria que ela começasse de um ponto, inflasse e depois expirasse. Aí inspira, expira. Eu queria que ela tivesse uma pulsação. E eu pensei... No ritmo da narrativa, né? Não no... Exato. E eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Aí eu me lembrei de uma coisa pitagórica, né? Aquela questão da subdivisão do quadrado áureo, né? Na cítara, que dá as notas das cordas, né? A subdivisão que dá a nota das cordas na lira, na cítara. E eu pensei, e se eu fizesse isso com as páginas? E se a subdivisão das páginas acompanhasse esse tipo de inflar, desinflar, inflar, inspirar, expirar? Aí eu pensei, então começa com um quadro, pum, e vai exponencialmente até 9, depois reduz. Então você lendo, você começa 1, aí vira a página 2, aí vira a página 4, aí vira a página 8, aí vai depois 9, pá, aí vai ao contrário, tum. E assim, mas assim, dentro eu sabia que isso ia ter que ser quebrado. Então eu pensava, eu tenho que deixar um espaço, o roteiro tem que ser maleável o suficiente para que isso não seja um padrão rígido. Isso tem que ser um padrão, assim como a gente não respira de forma rígida, né? A gente às vezes dá uns... Então, com o estroboscópio aí que deu, ficou bem legal agora. De necessidade da trama. Então, às vezes, acontece... Oi? Ficou estroboscópio, ficou estroboscópio. Sua inspiração aqui na conversa. Ficou literalmente aquilo que você falou. Na conexão. Tá. Então, eu pensei, quando eu comecei a ver as páginas, eu pensei assim, eu quero que isso seja aquela coisa, né, construtivista. Já me acusaram disso várias vezes. Eu pensava em 2 quadros, 2 quadros, 4 quadros, 4 quadros, 6 quadros, 6 quadros. E o que o Carlos me entregava era uma puta ilustração com 4 imagens. Não, então, você esqueceu de combinar com os russos, né? Foi isso. Você queria isso, mas você... Mas, você assim, combinou. Tem um sentido por isso. Tem uma semiótica, tem uma hermenêutica isso aí. A hermenêutica é o seguinte, você está... aquele princípio hermético do assim como é em cima é embaixo. Pois é. Na multiplicidade dos pequenos quadros, e você vai ter sempre o assim como em cima, que é o todo, e o embaixo, que é aquela multiplicidade de muitos quadros numa página. Até nisso a gente teve o estudo para poder a ideia do respirar e com a ideia meio hermética que está inserida na trama. Tem uma coisa assim que é absolutamente cotidiana, de meninos jogando bola num campinho, uma várzea bem poeirenta, né? Todo lugar é empoeirado. Vocês vão ver que a ilustração teve cuidado de ser bem empoeirada mesmo, né? Porque, olha só, a gente estava conversando isso aí antes da gente começar a conversar gravando, né? Mas, e a gente, assim, tanto eu quanto o Otávio vivemos em boa parte isso. Eu jogava bola, eu era moleque de rua, jogava bola descalço, né? Chegava com todo enlameado, todo imundo, ou de asfalto ou de lama mesmo, e com o pé todo cortado de pisar em caco de vidro no meio de terreno baldio, né? Então, assim, aquela realidade ali, em grande parte, a gente conhece. A gente viveu, a gente foi mudando de vida, né? Que realidade você está falando? Sobre o que é a trama? Que esse nome entrega logo assim de cara, entendeu? A trama é o seguinte. Bom, basicamente é o seguinte. É uma guerra por um campinho de futebol. Só. Basicamente. Até o tweet do plot
É isso, é uma guerra entre dois grupos, duas facções de meninos nas suas faixas de entre 12 e 14 anos, de classe média, um grupo de classe média baixa e um outro grupo miserável. Bem miserável. Aqueles ali que... Mas isso no Rio de Janeiro atemporal, no Rio de Janeiro... Tá. Mais ou menos, assim... Não, vocês estão falando, traz muito das lembranças de vocês, mas... Tem, assim... Aí é uma coisa situada... Tá. Esse aqui foi o ping-pong que nós fizemos. Porque o Otávio teve o cuidado de colocar a coisa numa coisa, um cara de anos 70. Eu não... Assim, ele não fixou. Esse aqui foi o legal. Ele não fixou no tempo. E também não fixou no espaço. Ele não colocou assim, tá acontecendo naquela comunidade carente ali. Não. Aí o que eu fiz? Partindo desse princípio, a gente não precisa estar preso nem no tempo nem no espaço. Então, tem situações que a gente pode ter experimentado nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60. Né? E tem localidades ali que a gente retrata, que são da região ali que a gente vai entender como Botafogo. Outras que são lá de Nova Iguaçu. A Gávea. Outras que são da Gávea. Outros que são... Entendeu? Não tem um espaço fechado. A gente está falando do Rio como um todo e de todas as situações possíveis de miséria e de desigualdade. Então agora, o que é legal é que as crianças que estão ali, você vai ver que tem os meninos de classe média, né, classe média baixa e tal, e tem as crianças que passam pela miséria, mas na hora de jogar bola, zera. Isso aqui é um negócio bem legal. A gente zera isso porque são só crianças brincando. Uhum. Mas aí tem o quê? Tem o homem horrendo. Tem um vilão. Tem sempre um vilão. E o vilão não é um vilão. Não é só uma situação social ou de conflito. Não, existe um vilão. Existe um vilão que, assim, porque a história se passa no nível terreno, no nível bem beabá, e num nível acima, supra-real. Né? E existe um conflito, porque eu sou obcecado pelo conceito de guerra. Né? Eu sou filho de militar, então isso é uma coisa que não tem como tirar. Eu fico, assim, a guerra, o conflito, para mim, ele é algo digno de estudo. O conflito está dentro da gente, é introjectado, e ele não é uma coisa que a gente deva ignorar. Eu acho que é uma coisa que a gente deve compreender para melhorar. Não ter medo ou horror dele. O conflito é necessário. O conflito é necessário no trabalho. O conflito é necessário na vida. Na história... O conflito não representa necessariamente um confronto. Ele é um conflito. Ele é uma encrenca. Até academicamente. Até academicamente, quando duas pessoas... Um cara tem uma opinião aqui pautada numa base científica que ele tem. O outro tem uma outra base. Quando os dois se encontram, as duas espadas vão digladiar, sai faísca. Da faísca, sai o conhecimento, a luz. Então, o ponto que eu queria falar é que todos os conflitos... E se todos os conflitos da humanidade se resumissem a um conflito único? Então, nós temos esse levantamento filosófico, né? Porque, digamos assim, sempre há, biblicamente, religiosamente, miticamente, você tem dois lados que estão sempre em conflito, o caos e a ordem, e o caos às vezes está mais em voga, às vezes a ordem está mais em voga. Né? A disputa por essa predominância do equilíbrio, ela se refletiria no mundo real. Então, é como se assim, a gente tivesse... Eu não quero dar spoiler, né? Porque isso é o cerne da história. Mas e se qualquer disputa que nós travássemos aqui, por menor que fosse um reflexo e servisse de guia para uma disputa maior entre caos e ordem? Tá? Cósmica. Basicamente é isso. Que eu acho legal. Outra coisa que eu acho legal a gente acrescentar são as experiências que a gente teve ao longo, né? Como a sua cirurgia que quase morreu, né? A cirurgia que o Otávio quase morreu, e ele estava tão dopado ali com a medicação que estavam dando para ele começou a ter visões esquisitas. Ele colocou as visões descritas lá no roteiro. Sensacional. Eu estava tendo experiências com ayahuasca na época também. Pois eu tive o meu momento Alan Moore, guardadas as devidas proporções.
Eu coloquei isso com a ayahuasca, né? Existe o careta e existe eu. Né? Existe o careta e existe o eu. Eu sou a coisa mais careta que você vai ver deste lado do planeta. Eu sou extremamente careta. Né? Não gosto de nada que altere os sentidos. Talvez uma cerveja, ok, talvez um vinho. Mas não. E eu nunca tomei nada. Então, de repente, me entupiram de químico. Eu tive um problema muito sério, que uma vesícula que necrosou. Era uma coisa simples. Ela necrosou, atingiu o pulmão e eu estava em risco de vida. Em 2 dias eu fiquei em risco de vida. Eu fui mal diagnosticado. Então, eu fui trabalhar, passando mal, com febre. E lá no trabalho, não, você está amarelo, cara, vamos para o hospital. Voltamos ao hospital onde eu tinha sido mal diagnosticado e lá diagnosticaram que eu estava com o pulmão quase comprometido. Que se eu não entrasse em antibiótico pesado naquele momento e passasse assim 3 dias imerso em antibiótico, eu já fico imaginando uma banheira de antibiótico lá, né? Para eu poder operar imediatamente, eu ia morrer. Porque o médico foi bastante claro, né? Eu cheguei no hospital com a minha mulher. Mas peraí, mas essa experiência você não jogou. Então, posso ter alta, posso ir para casa? Ele, não, senhor vai para quê? Essa experiência você não jogou na história, você jogou a alucinação. Calma. Então, calma. Então, lá fui eu, porra, assim, uma hora eu estava trabalhando, na outra hora eu estava internado com risco de vida, saca? E foram 2, 3 dias de pá na veia, o tempo todo lá, doidão, cara. Na terceira noite, e isso está na história, na terceira noite, o quarto abriu. As paredes do quarto do hospital abriram, da clínica, abriram. E o quarto virou um salão de chão xadrez, preto e branco. E a minha maca estava lá e crianças começaram a circundar a maca e eu não conseguia falar e as crianças olhavam para mim e sorriam e eu conseguia levantar a cabeça e ver que além daquele salão havia uma multidão de pessoas. Era como se fosse uma festa, uma reunião, só que as roupas variavam entre casacas do século XIX, togas gregas, as roupas mais assim, o povo do figurino estava com grana, né? O povo os figurinistas estavam abrindo os cofres dos figurinistas, né? E aí me aparece assim, eu falei, cara, ferrou, morri. não, se morri, deu tudo errado, eu morri, né? Se escutasse o Morgan Freeman, você não ia ter a menor dúvida que você tinha. Tudo bem. Se fosse o Morgan Freeman que aparecesse, ok. Mas o problema é que não foi o Morgan Freeman quem apareceu. Quem apareceu foi uma criatura de quase 3 metros de altura, andando ao contrário. Imagina um curupira andando de cócoras ao contrário, com a cabeça no lugar de onde não deveria estar. Saca o capacete do Loki? Sei. Pois é. Maior. Né? Fazendo assim, tá. E aquela criatura foi a que falou comigo. E assim, ainda fez suspense, o desgraçado. Vira-se para mim e fala assim, você está esperando, né? Você está esperando, né? Então, olha só, a gente ainda não decidiu, tá? Então, dá um tempo, daqui a pouco a gente fala. Mas o sujeito educadíssimo, uma finesse, assim, um amor de criatura, apesar dos pesares, né? E eu ali, caralho, a criatura vai lá, sei lá, fazer o quê? Vai fazer uma social, tomar um drink, não sei. E, de repente, algumas pessoas olham para mim, tal, alguns desses caras que estavam lá tomando um drink, conversando, tal, olham para mim e tal, mas, tipo, parecia que eles estavam me notando naquele momento, né? Aí, mas mesmo assim não se aproximaram, de repente ficaram assim, olhando meio de longe e tal, não sei o quê. Aí, de repente, vem a tal criatura dos chips e diz, olha, a gente... Foi difícil, tá? Foi difícil a gente discutir, tá? Mas a decisão está por suspenso, por enquanto. A gente não sabe exatamente para onde você vai ainda. Parece que há algumas coisas que têm que ser decididas ainda. Então, agora não é a hora ainda, tá bom? Tá? Então, tá tranquilo. Beleza, foi um prazer, tal. Fique bem e tal, não sei o quê. E foi-se embora. E eu acordei no dia seguinte. Bom que não cremaram o corpo, como aconteceu no filme do Warren Beach, né? E você... tá bom.
Para você ver, isso foi em 2015. Eu lembro disso, assim, em detalhes vívidos, coloridos. Tá? Eu lembro absolutamente tudo, como foi que aconteceu. Isso é integrado à história como plot twist? Ou isso... Isso é a trama da história. Tá. Eu aproveitei, o surto dele. Falei, pô, eu tenho esse surto quase todo dia, né? Então eu pratico um monte de magia aqui, um monte de macumba aqui dentro. Então eu falei, pô, essas coisas que ele vê, assim, isso acontece comigo periodicamente. Não com essa nitidez toda, mas periodicamente a gente tem esse contato. Com práticas mesmo que são invocativas, né? Que vão trazer esses processos inconscientes à tona, né? Aí eu falei, pô, então vou embutir no meio da coisa que ele está me contando as coisas que eu também passei, que toda hora tem isso. Na experiência com a ayahuasca, eu fui tomar ayahuasca, eu estava cético pra caramba. Achei que eu não ia nunca mais encontrar nada desse tipo na vida. Então tem que ter uma experiência que me dê um sacode daqueles violentos, né? Assim, tem que me provar que eu não tô, que eu tô errado, né? Aí fui lá, tomei, o xamã foi tudo de madrugada, né? Tomando uma porrada de gente tomando ayahuasca. Isso foi a primeira vez. Depois eu fiz uma opção, né? E aí eu falei, tomei, a bateria lá, o pessoal cantando alto pra caramba, e eu lá, pô, não tô sentindo nada, esse negócio é fake, não tem nada disso aí. Aí assim, eu não sabia, mas eu já estava já pegado já. E aí o xamã chega e fala assim, olha só, alguém está querendo entrar na força? Aí eu falei, pô, força é comigo mesmo, Star Wars, vambora, né? Aí eu levantei, aí ele olhou por baixo assim e falou, quase como querendo dizer, que cara mais metido, né? Aí ele era um copinho pequenininho que ele dava, ele pegou um copão e encheu. Aí me deu, toma, aí eu, negócio amargo, pô. Aí tomei aquilo, aí tá bom, eu falei, cara, continua não acontecendo nada. Quando eu sentei, rapaz, aí eu comecei a fogueira tomar forma de gente, índio saindo da fogueira, né? Eu falei, caraca, começou a dar tudo ali, né? Então, isso é uma dessas experiências. E isso você também incorporou dentro quer dizer, você não viu o que o Otávio viu ou sentiu, mas você conseguiu dialogar. Eu entendo perfeitamente o que ele passou. Então eu já vi a arte, né? Alguma coisa das artes. Então a gente pode esperar isso da história, uma história que tem visualmente, né? Que você tem uma coisa que o carioca, que o brasileiro, de uma maneira geral, vai reconhecer, porque faz parte da cultura visual da gente, mas, ao mesmo tempo, você tem uma coisa cósmica, você tem uma... É aquilo que o Otávio falou, né? De ter uma realidade tangível, cotidiana, reconhecível, e uma supra-realidade que faz parte dessas experiências, né, e de outras que a gente também pincela, ou de literatura, ou de estudos, ou de outras experiências próprias. Mas aí que é essa conjugação entre o imaginário e o conhecido, entre o metafísico e o cotidiano, essa que é a grande sacada ali, né? Que a gente procurou dialogar com isso, né? Que experiência a gente pode fazer juntar, né, o roteiro com arte para chegar nesse denominador comum. Ela conseguiu fechar. Vocês conseguiram fechar isso em quantas páginas? Porque também o Carlos mencionou o Ricardo Leite, que está trabalhando também há 7 anos numa infindável graphic novel autobiográfica, né, que eu tenho acompanhado. Ele não é humano. Não, mas Isso não é uma pessoa, ele é uma divindade encarnada. Ele fotografa com a mão. Ele não é humano. E aí, mas vocês, e ele não tem momento para parar, né? Eu brinco com ele, a gente teve em Anguleme, ele mostrou e falou assim: vem cá, você tem que fazer o tomo 1, entendeu? O volume 1, tomo 1, né? A gente começou a fazer um exercício de tentar ver se você tivesse que imprimir isso hoje, onde é que você corta e continua, né? Vocês conseguiram fechar isso em quantas páginas? Vocês tinham
um limite editorial pré-concebido em vocês? Ou vocês falaram, 6 anos, vai, não? A gente tinha um projeto. Era um álbum francês. Era para funcionar como se fosse um álbum francês, entendeu? Era como se fosse um álbum francês. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, 64 sim. páginas, então. Era para ser 64 páginas, só que ser. ganhou uma gordura aí, né? Ganhou uma gordura. A coisa foi muito bem planejada. O Otávio desenhou. Primeiro ele fez os thumbs ali muito bem organizado, né? Ele fez um design muito bem legal, muito legal, que a gente teve que desconjuntar tudo para poder fazer de novo. Mas ele tinha feito já uma estrutura, né? Eu tinha pensado como um álbum francês normal, inclusive o tamanho que reduziu, né? O tamanho era maior, reduziu, virou uma revista menor, virou um tamanho A4. Sim, ele era grandão, tipo álbum francês. Virou uma coisa mais manuseável. Um francês capa dura, né? Ficou um álbum brasileiro menor. Virou isso aqui. Tá. Isso aqui é mais fácil de manusear também e menos complicado. Então, a bonecona. A primeira bonecona. Então, o ponto é que a gente também queria que isso fosse assim, não dá para a gente negar a influência Prometeia, né, no negócio. Com o qual ele ganhou o HQ Mix foi baseado num artigo que eu escrevi sobre Prometeia. Então, eu escrevi sobre Prometeia, ele leu, ele ganhou o HQ Mix sobre Prometeia. Prometeia esta que você traduziu. Eu acabei traduzindo, sabe? Então não eu me sentia em dívida com a obra. Eu falei assim, eu tenho que botar alguma coisa minha, né? Eu tenho que vomitar essa Prometeia, né? Eu tenho que vomitar, tenho que botar isso para fora. É uma obra muito densa, é um complexo, é um negócio muito grande, e foi muito parte da minha vida durante um bom tempo de tradução. E também da vida do Carlos, porque ele fez o doutorado em cima disso, então a gente meio que precisava botar isso. Então tem quase uma homenagem à Prometeia, sabe? Eu diria que o Psicopompo deve um pouco da sua existência à nossa relação com Prometeia. Eu vou perguntar uma coisa que o Carlos de repente pode juntar nesse comentário que ele vai falar. Vocês devem muito ao Prometeia e tal, mas ela é uma influência. O que vocês podem dizer que influenciou esse trabalho de vocês? Não o trabalho de vocês, mas esse trabalho. Quer dizer, o que... Olha, certamente não a linguagem. A linguagem ela é mundana, ela não chega aos pés. Eu nem pretendia chegar aos pés, mas eu diria que a ideia de você ter... Sabe aquela página do Prometeia, que é dupla, que é genial, que é o Ouroboros, né? Eu acho que ali, sim. Eu acho que aquilo ali foi uma coisa que me impressionou muito. E se você parar para pensar bem, essa coisa do inspira, expira, inspira, expira, faz o quê? Faz uma hélice. Sim. Né? Sim, é uma espiral também. Coisa... Então, essa figura espiralada ficou muito na minha cabeça em termos de formatação. Eu queria contar algo que fosse uma espiral, que fosse algo que tivesse um ritmo perceptível. Eu estava muito fascinado com a forma. Então, eu acho que a Prometeia a grande influência para mim ali, além do tema, óbvio, né, das obviedades do fato de ser um texto esotérico, no fundo, no fundo e na superfície, eu não tenho cabedal, não tenho estudo que os autores de Prometeia têm, e não tenho a pretensão de ter. Para mim é uma curiosidade, meramente. Mas, assim, formalmente, eu precisava botar tudo aquilo para fora. Eu precisava... Por que aquilo ecoou tanto em mim? Por que foi tão importante em mim? Né?
E por que eu estava fazendo uma obra dessas quando eu passei por pela única cirurgia que eu tive na minha vida e que foi a única cirurgia que teve risco de morte? Muitas coincidências. Eu fiquei... O processo de criação, esses 6 anos de Psicopompo foram anos muito conturbados para mim, muito cheios de coisa, muito agitados e tal. Eu espero que normalize. Agora que a criança vai nascer, eu espero que normalize, sabe? Espero que dê uma... De influência, Carlos, na arte em especial, porque vocês estavam falando que houve uma troca, né? Quer dizer, eu conheço o Otávio, sei que o Otávio tem uma visão de página, de ritmo, de coisa, então, obviamente, ele meteu a mão, mas na concepção visual dos personagens, dos cenários, o que você teve? Você sente que houve alguma influência de algum trabalho, de alguma obra, não necessariamente de quadrinhos, mas que você consegue localizar, identificar? De tudo. É muito difícil fechar esse ponto, porque eu sempre fui fã de quadrinhos a vida inteira, né? Então, eu procurei fazer uma coisa que eu não precisasse olhar para fazer, tá? Que saísse da cabeça, assim, só quando realmente não dava, eu pegava uma referência fotográfica. Mas, assim, toda coisa foi basicamente estilística minha. Eu desenvolvi algumas coisas que eu encontro muito pouco, né, no mercado, no mainstream, né? Agora, é óbvio que, como o Otávio estava falando, o próprio estudo sobre Prometeu, porque, na verdade, o estudo de ocultismo é a minha área. Esta é a minha área. O que o Alan Moore faz, eu faço aqui, entendeu? Então, não escrever. São as outras maluquices dele. Então, assim, o surrealismo do trabalho do Jim Williams, lá do ilustrador de Prometeia, aquilo ali obviamente me influenciou. Só que, poxa, o cara fotografa com a mão, né? É outra história. Eu tive que desenvolver um estilo que fosse a minha cara, fosse relativamente confortável e que traduzisse a ideia, aquela textura dos dois mundos diferentes, né? Que é o mundo material e aquele mundo divino. Quem for ver os dois planos, né, vai notar a diferença de traço, vai notar a diferença de finalização, de cor, porque aquilo ali tem uma linguagem ali no trabalho visual. Tipografia. Né? Oi? O que você falou, Otávio? Tipografia, tudo. No lettering dos diálogos. Tudo. Tem personagens que tem umas falas. Você não vê o Thor da Marvel, de vez em quando eles põem aquelas letras meio góticas. Né? Uhum. A gente fez isso com alguns personagens. Né? Tem alguns personagens que têm falas que tem tom, outros que tem tom. Aquela coisa assim com um tom mais gutural. A gente procurou fazer isso. Tinha muita referência, né? De vez em quando eu mandava umas referências. Tipo, esse quadro aqui eu quero desse jeito. Isso. Às vezes eu era impositivo. Tem referência Passava um Alan Moore, né? Design. Tem referência não era assim, que o Otávio fez. Aí eu fui reproduzir ali. Eu diria o seguinte, tem algumas páginas que eu dizia, não, aqui eu quero desse jeito. Aí eu lá e eu pegava exatamente o que eu queria. Às vezes nas artes plásticas, não só nos quadrinhos, às vezes nas artes plásticas, às vezes muito na pintura, às vezes no cinema. Eu ia pegar um fotograma, olha, é esse fotograma aqui, é isso aqui. Tá. Aí ele reagia, mas fazia. Era bonzinho. Tem uns desenhos ali que eu fui procurar lá no Frank Cho, né? O Frank Cho, que ele tem aquele traço grosso nas bordas e fino por dentro. Então, eu fui fazer uma coisa. Isso aqui tem cara de Padrinhos Mágicos de Frank Cho. Aí eu vou fazer um pouquinho parecido, porque isso dá essa sensação de que é algo propositalmente gráfico. E o que é quadrinho, se não a reprodução da sua imaginação? O que é a imaginação? É o mundo dos deuses, cara. Uhum. Fala ali, a Prometeia é a imaginação. Tá? A imaginação é que cria tudo. E até do ponto de vista hermético, lá que o Alan Moore faz na Prometeia, a criação toda é um ato de imaginar, é um pensamento. E o quadrinho é a cristalização desse pensamento em tinta. Então eu falei, vou fazer isso com a mesma base. Vou fazer isso, quando tiver o Mundo Divino, eu vou fazer com cara de quadrinho, mas bem quadrinho classicão, né? Aquela coisa assim. E quando tiver o mundo humano, aí é aquela coisa poerenta, com 6B, né?
Você trabalhou tudo à mão, a arte é toda manual, não tem nada digital. Tá misturado. Misturado. Isso é que eu também me inspirei lá no Jim Williams, né? Uhum. A parte que é totalmente feita à mão, e tem uma parte que é mistura de mão com pintura digital. Tem hora que tem uma página, umas páginas inteiras só com pintura digital. Igualzinho, o Jim Williams fez muito isso lá, né? Falei, pô, então vamos usar esse recurso para poder dar aquele tom de realidade transcendente ou de uma hiperrealidade ali dentro do... Teve uma participação muito grande na primeira fase, nos primeiros 2 anos do Osmar, né? Ele criou todo um sistema de colorização para a HQ. E fez muitos testes, e fez muitas páginas e coloriu e tal. Mas aí o Carlos, na hora que ele se desligou, porque ele também sofreu um problema de operação, perdeu a vista. Ele quase ficou cego. Ele quase ficou cego. Quase ficou cego. Aí são várias tragédias, né? Várias tragédias. Aí ele disse, não dá. O que ele me disse foi, eu não posso fazer isso agora, eu tenho que fazer alguma coisa minha. E tá certo, é isso mesmo. Bom, acabou que sobrou para o Carlos, né? O Carlos virou assim, vamos lá, a gente testou um monte de pessoas, testamos algumas pessoas, o resultado não dava, não é que fosse ruim, apenas não casava com o que a gente estava pensando. E o Carlos falou, não, eu sei o que é para ser feito. E aí ele foi lá, pegou a técnica que o Osmar tinha desenvolvido para o projeto, especificamente, e deu um jeito dele. E aí ficou uma coisa completamente diferente do que... Você vê que o processo de colorização herda do estilo do Valadão, mas virou outra coisa. O que eu acho muito bom. Dá uma identidade completamente nova. Fala um pouco sobre isso. O que era uma coisa que o Osmar desenvolveu e como é que isso muda quando o Carlos assimila para chamar de seu? É assim. Bom, pode falar melhor que eu. O Osmar, ele chegou, a gente falou assim, Osmar, socorro aqui, porque a gente tinha chamado essas pessoas, né? A gente fez vários testes aí, com várias pessoas diferentes, e a gente explicava para eles, assim, o Osmar tinha explicado para mim, eu não tinha ainda experimentado. Tinha feito eu falei, deu certo. É assim que é o sistema dele. Aí a gente explicava, o pessoal não conseguia reproduzir. Aí quando reproduzia, aí falava assim, pinta isso aqui desse jeito aqui, porque tem que dar essa tonalidade. A gente começou assim. Aí os caras não conseguiam fazer, eles faziam só do jeito deles, né? Aí a gente falou, pô, o que a gente faz? Então, peraí, deixa eu tentar simplificar o processo do Osmar, porque o que ele inventou ali é muito complexo, né? São muitos procedimentos, são muitos passos para chegar naquele resultado. Falei, poxa, o que eu consigo fazer para diminuir esse espaço? Pela metade, eu consegui fazer. Então, deu um efeito muito parecido, né? E às vezes é idêntico. Às vezes o efeito é exatamente o mesmo. Tá? Mas, em alguns casos, não dava para ser aquele jeito, né? Por causa do tipo de achura que foi usado, por causa da falta de achuras em determinado ponto. Então, eu tinha que combinar nesses pontos. Eu botava pintura digital mesmo, pegava tablet, pegava lá Cintiq e eu mesmo pintava na mão mesmo. Então tinha uma intenção, né? Quer dizer, tinha uma intenção no projeto que serviu como guia para você desenvolver a arte, né? Sim. Havia uma direção de arte prévia, propriamente dita. Sim, os três malucos que estavam bolando a coisa, os três são professores da área. Então, a gente ia falar, a gente dá aula desse negócio. Seria uma hipocrisia a gente não usar aquilo que a gente explica, né? E tem que tentar fazer alguma coisa que além da linguagem falada e da linguagem tradicional da HQ, ela possa transmitir senso de textura, de profundidade, de densidade, de mudança de estado de percepção. Assim, como é que a gente faz isso? Então, a gente teve que rebuscar todas as linguagens que a gente conhecia. E não botou tudo, mas botou bastante coisa ali, né? Então, por isso que quando a gente olha, a HQ ela ficou meio que uma matriosca, né? Uma boneca russa cheia de camadas. Então, você tem uma camada de texto, você tem uma camada de subtexto, você tem uma camada de subtexto que encontra a imagem, texto e subtexto vão encontrar a imagem. Você vai ter uma camada de imagem que tem uma sub. Então, tem várias camadas assim de narrativa. Você vai ler uma coisa, se você olhar de novo, você vai ler outra, e você vai juntar e a história vai ganhando densidade.
Isso é que por isso que a gente aguentou esse tempo todo fazendo, né? Mesmo com todas as pauladas que a gente estava levando, porque a gente, na vida cotidiana, a gente estava levando paulada uma atrás da outra. Então, a gente aguentou porque a gente desenvolveu aquela libido ali sobre a coisa, que a gente podia botar, se não tudo, uma grande parte do que a gente aprendeu, né? Na vida acadêmica, na vida profissional. Então, foi muito gostoso fazer, né? E assim, particularmente, eu sou muito fã do Homem Horrendo. Eu gostei muito de desenhar esse personagem. É o que eu mais gosto de fazer. E outra coisa, assim, já adiantando uma ideia, o psicopompo é uma coisa que pode ser desenvolvida. Já trocamos algumas figurinhas aqui, né? Eu e o Otávio, de que essa primeira narrativa ela está abrindo não uma, mas um monte de portas para outros psicopompos que não sejam os personagens desta HQ. Né? Mas assim, o que é um Guia das Almas? Que milhões de situações tem possíveis para desenvolver ali? Não acaba. Né? Já pensei em 1000 coisas ali, e o Homem Horrendo costuma ser o apresentador das minhas ideias malucas aqui. Sei, vamos criar outros universos, né, Otávio? Muito bem. Por aí. O seu som, áudio. O seu som. O seu som. Eu não sei. Não me venham com propostas indecentes. Eu não sei de nada da minha vida. Eu só quero... Veja bem, esse álbum ele é tão encruado que até no lançamento tinha que ser no meio de uma pandemia mundial, uma coisa que a gente nunca viu antes, uma coisa com ares apocalípticos. Cara, é demais pra minha cabeça, entendeu? É demais pra minha cabeça. E olha só, uma coisa que eu acho que vai acontecer comigo e com o Otávio é que, assim, o dia que essa pandemia acabar, tomara que acabe logo, né? Como assim o dia que é a pandemia? O dia que ela acabar, a gente não sabe quando. O dia que a gente estiver numa mesa mesmo, fazendo autógrafo e tudo mais, está arriscado acontecer com a gente o que acontece com o Alan Moore e os coadjuvantes que trabalham com ele. No caso, o Alan assim, não duvidaria. Eu vou estar sentado do lado dele, aí vai chegar alguém assim, pô, mas sai daí, rapaz, você já pegou o autógrafo, dá licença, eu quero pegar o autógrafo do Otávio. Tá arriscado alguém fazer isso. E eu fico, né? Porque é uma coisa que é um fenômeno curioso que está acontecendo nos meios quadrinísticos atuais, né? Há uma supervalorização muito merecida, aliás, dos roteiristas, dos escritores, que teve algumas décadas aí isso não era muito valorizado, mas agora passou a ter uma subvalorização da arte. Agora eu quero saber como é que o quadrinho se faz sem a parte visual e sem um pensar esta parte visual. Até o Alan Moore, que é o cara, né? Coloca-se tudo. Ele é o cara que vai fazer a coisa que nem o Otávio fez. O Otávio fez a coisa pensando na imagem. Ele é um desenhista, ele é artista também. O Moore também fez isso. Então, assim, como é que você vai pensar a mídia quadrinhos só pensando no texto? Então, para você ser um puta roteirista, você tem que ser um bom artista, pelo menos. Você tem que ter a noção que o artista tem na hora de fazer, para você pensar como o cara vai fazer, mesmo que ele faça diferente. Então, assim, ficou aí um tempo ali por volta de entre 2005 e 2015, né, uma discussão sobre o que era mais importante, se era roteiro ou se era imagem. Porra, não tem isso em quadrinho. Não existe isso. É cocriação. E isso acontece até com a gente que está fazendo pesquisa. Eu mesmo caí nessa brincadeira aí. Eu não sei como é que eu não levei mais paulada na minha banca, porque eu falei muito do... Porque o pessoal da sua banca olhou e falou, um dia eu vou pedir para esse cara desenhar umas paradas para mim. Exato. Mas assim, o cara... Eu falei muito do autor da narrativa escrita, que era o Alan Moore. Falei muito do Jim Williams, né, que era o artista, que era a minha parte, que era a arte. Mas não falei quase nada do arte finalista, que teve um papel fundamental. Não falei nada do letrista, que também teve um papel fundamental. Quer dizer, o meu foco não era esse, mas você entende? A HQ é um processão que leva a gente de várias habilidades a trabalhar juntos. No nosso caso, fomos nós dois, começamos com 3. A gente teve que juntar a habilidade de tudo isso. É aí que você vê como é que é importante esse negócio. Que é uma discussão inócua, se texto é mais importante que imagem. Não tem como. Se fosse um livro, tudo bem. Não tem como.
Até quando a história muda tem texto, a história muda tem roteiro, né? E tem gente que vai falar assim, um bom texto salva um desenho merda, né? Às vezes. Ou um desenho pra cacete salva um texto merda, que o pessoal usa muito o Moebius para fazer esse exemplo. Às vezes eu concordo plenamente, mas assim, as duas coisas estão juntas do mesmo jeito. As duas coisas estão entranhadas. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Se por um lado você sente isso, essa mediocrização da opinião alheia em relação ao desenho, eu já estou de cheio de dizer, isso aqui é a minha nova HQ. Mas o desenho é seu? E também tem isso. Para o leigo. Pois é. Para o leigo. Isso é muito irritante também, cara. Para o leigo. Então a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A grama do vizinho para o leigo. A mediocrização do roteirista sempre existiu. Peraí. A coisa do artista foi uma coisa dos anos 2000 para cá. Peraí. Para o leigo, história em quadrinhos até se confunde com desenho animado. Eu tinha uma aluna na Escola de Belas Artes que falava desenho em quadrinhos. E eu falava, não, filha, uma coisa é desenho animado, outra coisa é história em quadrinhos. Não existe desenho em quadrinhos. Até existe, mas isso você está falando. Né? E, assim, na cabeça do leigo, a história em quadrinhos é um cara só fazendo tudo. E o mais importante é o desenho, não é o texto. Que texto? Texto não existe, texto é menor. Texto de história em quadrinhos. Tanto é que quando querem dizer que uma obra literária é fraca, parece um roteiro de história em quadrinho, né? Exato. Isso aqui então, mas olha só. Mas então, para equilibrar, né? A gente tá falando de Prometeia, de Alan Moore, etc. e tal. O Psicopompo ele tá apadrinhado com um blurb do David Lloyd. O David Lloyd. Blurb do David Lloyd. Isso não é pouca coisa. E é um desenhista. Entendeu? E é um desenhista. Mas ele também é roteirista. Sim. Né? Ele também é um bom roteirista. É verdade. Mas é porque, como a gente está falando muito de Alan Moore, vamos também falar, né? Como é que é essa sensação de ter esse álbum já assim apadrinhado com ele? É doido, né? É doido. É doido isso. Pode, né? A gente achando assim, olha isso. Apadrinhou com desenho, entendeu? Veja. Então. Assim, quando eu tive a ideia foi minha. A insanidade foi minha. Tá? Eu tava conversando. Otávio ciceroneou ele aqui no Rio, na SIC. Né? A gente foi beber. Como roteirista, ele valoriza os desenhistas, etc. E tal. O David, assim, a gente conversa, volta e meia a gente conversa, bate papo e tal. Algumas coisas de quadrinhos. Eu sempre quero trazer de volta para o Rio, não consigo. Quero trazer. Pois é. E eu sempre quero trazer ele de volta ao Rio, não consigo. A gente já trazia a exposição na SIC, a gente já trazia a exposição de aniversário do V de Vingança, não consegui. E eu fico assim agoniado e tal. E ele sabe do meu desespero, né, de tentar fazer um evento internacional sem dinheiro no Brasil. Agora, então, não sei o que vai acontecer, né? Não sei se será possível isso de novo. Então, me ocorreu assim, falei, David, você quer ver o quadrinho que a gente está fazendo aqui? Ele, tá, manda aí. Não, mas foi assim, David, você gostaria de ver o quadrinho que a gente está fazendo aqui? Isso foi no boteco. 2 semanas. Isso foi no boteco, vocês estavam lá no centro da cidade. Não, você fez isso antes. Não, você fez isso antes. Estava você e o Osmar na Lapa, levaram o escocês para encher a cara de cerveja de uísque na Lapa. Eles tentaram embebedar os escoceses. Eles ficaram bêbados e o escocês estava em pé. Aí ele mostra os desenhos no celular ele fala assim, wow, great drawings! Foi. Aí ele se animou. Eu falei, vou perguntar se ele não está a fim de fazer. Né? Verdade. Já que ele já gostou, que ele botou um wow, great drawings, beleza, tudo bem, já gostou? Então não custa eu perguntar se ele quer ver a obra inteira, né? Aí 3 semanas para ele me responder. Eu falei, então o cara cagou solenemente, não vai, né? Aí ele, um mês depois, ele, Otávio, desculpa, eu não vi a sua mensagem. Claro, manda aí, deixa eu ver.
Aí mandei. Aí, cara, ele me responde, pô, terrific stuff. Você se incomodaria de mandar isso direito pra gente botar como um blurb na capa? E claro, tudo bem, pode usar. Terrific blurb, tá, não, beleza, tá ok, beleza, ok. Então tá lá. E assim, aí eu fiquei. Aí o Otávio me mandou isso. Aí eu falei, eu pulei. Aí eu falei pro cara, você não faz ideia. Não, Aí eu falei, que isso, rapaz? Que isso? Aí na hora eu escrevi uma mensagem para ele, pô, David, valeu mesmo, obrigado, não sei o quê, não sei se você não vai lembrar de mim, mas a gente tem uma foto junto ali na SIC e tal. Aí ele, lembro, sim. Olha só, vamos tomar um uísque quando eu estiver aí na Escócia. Agora eu vou para a Escócia só para encher a cara contigo. Não, ele é um cavalheiro, ele é de uma gentileza atrás de gentileza. Eu conheci ele no ano passado na Alemanha, né, na CCXP em Colônia. E nossa, uma simpatia. Uma simpatia. Muito legal. Vem cá, lançamento no meio da pandemia. E agora? Como é que faz? Acho que até nisso a gente é original, né? Pandemônios. A gente tem visto um boom da questão digital, do quadrinho digital, tá? Muito por conta disso, né? Por conta da dificuldade de distribuição nas livrarias, das pessoas não andando na rua, não devendo andar na rua, fiquem em casa, vocês fiquem em casa e tal. Como é que as pessoas vão conseguir chegar ao álbum de vocês? Isso aí, o Ptolomeu já tem uma estratégia, né? A editora Caligari tem uma estratégia muitíssimo inteligente que me surpreendeu. Outros livros também, eles fizeram isso. A gente está... os autógrafos, né? As pessoas que vão adquirir o álbum vão ter os autógrafos feitos à mão pela gente, né? E isso vai virar, se não me engano, isso o Ptolomeu depois confirma, acho que vai virar um encarte, né? E vai ser tudo... Usando luvas, né? Autógrafo com luvas e máscara, tal. Luva, né? Álcool gel. Vamos mudar o nome? Eu não chamaria de autógrafos, são dedicatórias. É uma dedicatória com desenho. Dedicar-se. O Otávio também vai desenhar, os dois vão fazer. Então, cada um vai inventar a maluquice que der na telha na hora de desenhar, mas vai ser um negócio bacaninho, bonitinho. Não é? E aí a coisa vai ser distribuída pela internet. Então, a pessoa vai fazer o pedido, aí a dúvida é tirar lá com a Caligari, né? Mas a pessoa faz o pedido, eles remetem lá já com esse encarte nosso aí como dedicatória, né? E tem os extras, né? Tem a valorização do objeto, livro, né? Tem a valorização do álbum, do cuidado gráfico, né? Quer dizer, também tem isso, quer dizer... Tem a higienização também. Na hora que a gente está fazendo, a gente já está... Assim, o Ricardo Buto Gondim lançou um trabalho, o Pantocrator. Pô, eu tenho que ler esse livro, cara. É muito legal. Esse cara escreve muito. E então ele lançou isso aí, ele fez os autógrafos todos cheios de máscara e tal. A gente vai fazer a mesma coisa, só que mais destacado ainda, né? A gente não vai receber os livros direto, a gente vai fazer a distância para ele poder encartar. E então, acho que é isso. Basicamente, vai ser o procedimento mesmo, né? O que eu estava falando aí. Não, vai ser isso. Agora, não é só isso que tem, né? O álbum tem umas surpresas também. Nós convidamos algumas pessoas. Opa! Não só os encartes. Não só os encartes. Nós temos extras, né? Tem textos e desenhos. E temos textos, né? Tem texto e desenho. Que bom. Eu acho que as pessoas vão... Podemos falar sobre isso? Podemos falar sobre isso? Eu gostaria de não. Isso é mas eu vou te dizer o seguinte, não foi só o David Lloyd que me fez pular da cama. Os textos que chegaram, eu falei, que isso? Esse cara tá escrevendo pra gente? Que isso, cara? Pô, só tem fera elogiando o trabalho ali, fazendo uma análise bem sóbria. Eu fiquei muito feliz. Nesse cenário... assim... Fala, Otávio. Oi? Desculpa, você ia falar uma coisa.
E eu te interrompi. Não, assim, cenário. Eu acho que uma coisa, gostaria de tocar nesse assunto meio que é algo que é recorrente para mim, mas eu gosto de tocar nesse assunto sempre, quando é necessário. Existem universos na cultura pop brasileira que não se tocam, e eu nunca compreendi isso. Assim, eu participo deles todos, né? E me incomoda. Então, o pessoal que escreve ficção científica nunca pensa em escrever para um quadrinista. O pessoal que ilustra livro infantil nunca pensa em trabalhar em quadrinhos. O pessoal dos quadrinhos não enxerga o mercado do livro infanto-juvenil. O pessoal da literatura não vê a literatura infanto-juvenil. A literatura infanto-juvenil não sabe que existe o pessoal da literatura de pop. Por quê? Isso ampliaria... Por quê? Eu não consigo compreender isso. Essas bolhas não se interconectam. Pois é, seria bom para todos. Quer dizer, quando eu criei o prêmio Leblanc, junto com o Gabriel Cruz, com o Luiz Felipe Vasquez e com o Vitor Almeida, a gente fez exatamente isso. Um prêmio para literatura, um prêmio para história e quadrinhos, um prêmio para animação e agora um prêmio para games. Então, algumas pessoas que você vai ver escrevendo no álbum fazem essa interconexão, sabe? Só digo isso. E são, assim, pessoas que você não espera ver, uma pessoa, pelo menos, com certeza, você não espera ver num álbum em quadrinhos. Não dá para dizer quem é, não dá para dar pista, não dá para... Alguma surpresa a gente tem que ter, né? Alguma surpresa a gente tem que manter, né? Entendi. E quando você vira o nome, você vai dizer, cara, tem tudo a ver. É isso aí, faz sentido. E aí você vai trajetória deles. Aí você vai lembrar da trajetória do cara, o que o cara fez quando ele começou, por que é importante ele estar ali escrevendo aquilo, sobre o que ele está escrevendo, em relação ao que ele fez na carreira dele e que impactou o Brasil inteiro. Especialmente, a gente está falando de crianças e uma dessas pessoas vai mexer com isso. Pelo menos uma parte da carreira. E é assim, e eu fiquei besta, assim, eu não tinha pensado nisso antes, que era a pessoa ideal para ceder o texto ali para a gente, e caiu como uma luva, é outro gentleman, é assim, uma pessoa que eu preciso... Assim, você está quase contando, você está quase dizendo... Assim, pode falar, a gente não sai daqui. Na verdade, todas as pessoas não sai aqui dessa live. Todas as pessoas que escreveram foram todos gentlemen, todos foram sensacionais, generosos, gentis, que a gente não esperava que tivesse esse apoio todo, e realmente, assim, em parte se deve ao Otávio, que o Otávio é muito popular no meio, né? Depois do HQ Rio... Não, peraí, agora deixa eu terminar. Depois do HQ Rio, eu me afastei... Ele falou que ele é muito popular, ele não falou que é querido, é diferente. Exatamente. Você pode ser achincalhado por um bando de gente, mas assim... Mas eu também já fui achincalhado por um bando de gente até que nem me conhecia, no meio já me massacrou também. Popular, né? Realmente. Mas desde 2014, 2015, quando eu e você bolamos lá o HQ Rio, lá na Cândido Mendes, que a gente chamou uma galera para palestrar, chamou uma galera ali para vender os quadrinhos, para fazer a feira de quadrinhos, para fazer arte ali ao vivo. Aquilo ali, assim, depois daquilo ali eu parei legal. E, assim, muita coisa vai se dever ao prestígio que o Otávio tem, realmente. Não resta a menor dúvida. Por mais que você possa ser atacado de lá ou de cá, de algum maluco, que eu não sei por que não vai com a tua cara, porque tem que se sentir muito ameaçado para não ir com a cara do Otávio. Porque, assim, as criaturas mais gentis que eu já conheci na vida. E aí, assim, justamente calma, as pessoas mais legais ameaçam. Não dá para começar a falar das encrencas todas. As pessoas mais legais ameaçam. Você é uma ameaça porque é um cara legal, pô. Aí pegou. Então, assim, eu conheço isso bem nos outros meios onde eu participo, né? Eu também vivo isso na carne. De vez em quando alguém quer me dar porrada assim, de coisa que eu nem fiz, né? Nem sei o que aconteceu. Mas, enfim, esse negócio de ser conhecido, de ter publicado, de estar movimentando o meio, isso aí é que é... Isso chamou a atenção desse pessoal. Assim,
tu merece, né? E eu acho que depois desse esforço todo eu também mereço um pouquinho. Alguma coisa. Eu sofri bastante para fazer essa HQ. A HQ é mais sua do que minha. Eu posso até ter dado a ideia inicial, mas o esforço... A minha mulher fala isso. Você devia assinar, você devia vir nos créditos ali, quem tinha que assinar o Orlando. Eu concordo. HQ é equipe. Dele, não meu. HQ é equipe. Eu sou contra aquela história de ou é um ou é outro. Não existe esse negócio. HQ é equipe. A não ser que o cara faça tudo que nem o Ricardo Leite. Mas o Ricardo Leite não é humano. Ele não é uma pessoa. Ele é um ser encarnado de outra dimensão. A última coisa que eu acho que é relevante, assim, que eu vou falar sobre os convidados e os extras, é que você vai ver, quem tiver o álbum em mãos, vai ver assim, que a gente, numa época de polarização total, a gente conseguiu alguns milagres, sabe? Alguns milagres. Numa época de polarização. A gente sabe que a gente vai apanhar por causa disso. Possivelmente, vamos apanhar dos dois lados, ok. Mas a gente conseguiu... Por um acaso, a gente conseguiu assim um mix. É a intenção de fazer. A gente não foi consciente nisso. A gente escolheu porque achou legal. Mas assim, e não foi uma intenção consciente para polarizar nada. Só que a coisa é o seguinte: a gente tem que estar acima disso. Tem que estar acima desse negócio. A gente não vai escolher uma coisa, vai barrar a coisa porque não concorda com aquela coisa. É justamente isso que o sistema polarizador quer. Então, a gente não pode querer isso também. A gente quer que a arte flua, a gente quer que o país melhore, a gente quer que as pessoas estejam em mais harmonia. Vai fazer mais polaridade até no nosso trabalho? Não. A gente discute isso depois que a gente começar a apanhar. E não é só isso, não, né? E não é só isso. Eu acho que Psicopompo tem uma mensagem, eu diria que é a obra mais positiva que eu já escrevi. Eu não sou uma pessoa positiva. Minhas histórias não são histórias positivas. Eu não acredito no ser humano. A única coisa que eu acredito é que o ser humano vai sobreviver a qualquer custo. Isso eu acredito. Mas Psicopompo não é assim. Seres humanos só não são melhores do que baratas. As baratas são melhores do que a gente. Pois é. A gente vai sobreviver. Mas Psicopompo... Nesse cenário atual da produção de quadrinhos brasileiros, Psicopompo está pronto. Ele chega num momento em que a gente tem uma produção madura, tanto autoral. Onde é que ele se encaixa nesse panorama que a gente tem? Porque é um trabalho nitidamente autoral. Não é uma autobiografia, não é uma história autobiográfica, não é um produto de massa no sentido de super-herói ou de coisa, né? Onde é que vocês veem isso dentro da produção atual? Isso eu acho que foi um acordo que nós fizemos sem falar isso um com o outro, mas encaixou também, que eu quis fazer a arte de um jeito que me deixasse feliz. Eu não vou fazer a arte porque aquele autor ali que todo mundo compra também faz. Eu vou fazer do meu jeito, uma coisa que vai me deixar feliz. É um projeto que eu só me envolvi porque eu tive essa liberdade de fazer, assim... vai que eu morro aí. Pelo menos eu morro, mas eu morro tendo lançado a HQ do jeito que eu queria. O Otávio escreveu uma coisa, ele não estava, pelo menos, eu vou falar um pouquinho por ele, mas é óbvio que ele vai se autodeclarar ali. Mas, assim, ele escreveu uma coisa, não está preocupado com assim, eu tenho que fazer a coisa igual ao mainstream. Não tem que fazer a coisa igual ao mainstream. Fazer a coisa que está no coração da pessoa para botar para fora, né? Fala aí. Aí. Não colocar palavras... Eu diria o seguinte... Não, peraí. Eu diria que no momento em que a gente se desvinculou de qualquer projeto pré-existente, isso foi uma carta de euforia. Então, a gente não tinha mais limites, sabe? Então, a gente podia botar violência, se a gente quisesse, a gente podia botar insinuações, se a gente quisesse, a gente poderia colocar o que a gente quisesse. E aí, isso meio que descola a gente, a obra,
desse panorama. Uma coisa que eu fiz questão de não fazer, Catarse. Eu fiz questão de não fazer Catarse. Eu não queria, eu quero uma editora. Eu quero uma editora para ter um selo por trás, para ter a revisão, para ter, sabe? Uma coisa do Catarse que me incomoda, essa coisa de você vende para o seu público e o livro... Bom, agora nenhum livro vai, mas o livro não ia para a livraria. O livro não era acessível a quem não estava procurando por ele. Sabe? Eu acho isso imprescindível. O livro tem que estar acessível a quem não está procurando por ele. Depois você tem que passar por um lugar e ver o que é vontade. E depois entendeu? a gente está velho, né? A gente está velho, já chega esse negócio de Catarse. Pois é, aí essa coisa de Catarse, 432 mil projetos de Catarse, todos ótimos, ok, sim, ok, mas você não vai ver isso quando você for à banca de jornal, você não vai ver isso quando você for à livraria, você não vai ver. E eu acho isso hermético demais. Sai daqui para ali, endógeno. Você não vê, o negócio não sai de dentro da casca do ovo. Eu queria sair disso, eu quero isso. Ou então se tornou, né? Quer dizer, dentro, quer dizer, ele é válido para alguns projetos, mas... Ok. Né? Mas me incomoda, eu falo muito isso com o Rafa Pinheiro. Né? O Rafa foi assim, primeiro projeto dele, Catarse, beleza, saiu. Segundo projeto, Catarse. Terceiro, Catarse. Quarto, Catarse. Porra! Quando é que vai deixar de ser Catarse? O Rafa pode prescindir de Catarse. O Rafa já está... Amigo, está tudo muito grande, não precisa mais disso, não. Não desmerecendo. Mas não deveria. Eu mesmo gostaria de lançar alguma coisa no Catarse. Deveria precisar. Mas é assim, um cara desse não precisa mais. Eu não. Assim, até hoje eu nunca tive necessidade nem vontade de fazer isso. Eu nunca tive necessidade nem vontade de fazer. Ali. Não estou dizendo que é algo a não se fazer. Não estou dizendo que é algo que não se faça. Estou dizendo que é algo isso porque ajudou muita gente. Sim, claro. Criou-se um mercado de quadrinhos brasileiros graças ao Catarse. E palmas para eles. Acho isso do caramba. Quem consegue se estruturar nisso, e é gente muito boa que consegue fazer isso, eu acho ótimo. Eu não é assim, eu não consigo me ver fazendo Catarse, entendeu? E aí aquelas loucuras que eu vi o Denis falando, não, cara, tem que embalar, o Pacha Urbano também falando, não, tem que embalar as coisas, separar, mandar para todo mundo, não sei o quê. Cara, como assim? Nossa, a gente não consegue ter tempo para ir para o supermercado, para parar para embalar. A gente não vai aguentar, como não. Assim? Como assim? A gente está velho, cara. A Chris Petter me contou como foi na primeira SIC, a Chris Petter contou como é que foi o Catarse do livro dela, no livro teórico dela sobre cor. Nossa Senhora, cara, que loucura! Ela quase que enlouqueceu com aquilo. E, pô, não, já tem que enlouquecer o suficiente fazendo a obra, entendeu? Deixa o que é para a editora fazer. Ok. Não que a editora seja contra o Catarse, até a nossa editora, né, a Caligari, ela fez muitos trabalhos de Catarse, o do Denis, se eu não me engano, é Catarse, o do Pacho também, e tal, que são colegas nossos de editora. Mas, assim, caramba, não, calma, eu não me sinto confortável. Então, é um trabalho que eu não vejo dentro desses caninhos. Eu acho que ele foge um pouco, eu não sei classificá-lo nesse sentido, sabe? Qual é a parte onde é que ele se encaixa? Não sei. Ele, com certeza, tem elementos autobiográficos, mas não uma autobiografia. Ele, com certeza, tem elementos de super-herói, mas não é uma história de super-herói. Com certeza, ele tem elementos... Ele é uma história esotérica, mas não é necessariamente uma história de terror. Não é uma história de horror. Não. Talvez sei, cara. É a história que a gente... Talvez nisso esteja a força dele. Talvez nisso esteja, não vou dizer nem originalidade, embora seja uma obra nitidamente original. Mas sim. Talvez esse... Também não sei. Bom, é isso que a gente vai ver agora, né? É isso que a gente vai ver agora. A partir do final dessa live, já pode... Tomara que seja. Já vai fazer as compras. Alguém vai fazer a classificação para a gente. Eu costumo dizer que é fantasia, mas não é só isso também. Pois é. Deixa o Bruno finaliza aí, arremata aí. Finaliza aí. Não, foi um prazer participar desse lançamento pandêmico. Boa sorte para o livro de vocês.
Eu acho que ele nem precisa, mas fica daqui. Curiosamente, olha só, vocês estavam falando da coisa dos manuais. Eu estou na Holanda, o Carlos é holanda. Olha, rapaz. Oh! Entendeu? Tchá! Entendeu? Não, o mais legal, Olha, são 22 e 22, né? O mais legal, o mais legal foi ele apresentar. Eu aqui, enquanto estou esperando a arte ficar diagramada, estou aqui desenhando personagens. Qual o personagem que ele está desenhando? O Monstro do Pântano. Qual é o nome do Monstro do Pântano? Alec Holland. Que, aliás, o Monstro do Pântano que eu desenhei está aqui. Está falando dele na minha mão. Olha aí. Olha aí. Ainda não finalizei. Tem aí, ó. Muito bem. Senhores, boa sorte no lançamento, boa sorte com o livro. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer meu, tá? Prazer é nosso, total. E aquele muito abraço. Bem, muito obrigado, Bruno. Nada. Um prazer. Uma honra. Isso aí.